aproveitar a gente hoje? Hoje, doutor Eduardo Greco, um grande gastroenterologista, endoscopista também, vai estar com a gente, já está na linha. Visionário, né? Visionário. Ele vai falar sobre obesidade. Mas, gente, aproveita para mandar suas perguntas, conta teu caso pra gente. Você já chegou em algum momento da tua vida a ficar com um peso muito alto e ter complicações na sua saúde? Porque o assunto não é nem estética, gente. Não é assim, ser gordo não é bonito, não é nada disso, não. A gente tem que buscar ter saúde. Excesso de peso é considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Por quê? Porque pode trazer várias complicações. Não é mesmo, doutor Eduardo? Muito bom dia! Olá, bom dia, Kátia, bom dia, Danilo, meu grande amigo Ricó, que bom estar aqui, hein? Desde que começou, hein? Que honra, parabéns hein? Pelo programa. Não vi a hora de receber esse convite, estava torcendo do bom e do melhor da minha amiga. Estava mais ocupado que o presidente da República. A gente ligava, não posso hoje não dá. É mais fácil falar com o Bolsonaro do que com você, meu amigo. Mas isso é sinal que você é muito requisitado, porque você é um grande profissional. Obrigado. Isso é muito bom. Obrigado, minha amiga. Obrigado, viu? Agora, falar de obesidade, sabe que hoje em dia a gente tem... A gente não pode esquecer de quanto tem gente que tem muitos preconceitos horríveis. Mas o quanto que tem muita gente, quando a gente fala em obesidade, fala, mas gente, deixa a pessoa ser gordinha. A questão não é deixar ou não deixar ser gordinho, a questão é a saúde, né? O primordial é o que essa gordura, principalmente abdominal, pode causar pra gente, né, doutor Eduardo? Perfeito, né, Kátia? Há anos aí que a gente fala e você sempre foi, né, uma pessoa que combate aí na TV e apresenta a obesidade como uma doença, né? Passou essa fase de, tô gordinho, daqui a pouco eu emagreço, tô com a barriguinha. A gente vê que a obesidade é uma doença crônica, uma doença que não tem cura, infelizmente. Qualquer tipo de tratamento, se o paciente não tiver um acompanhamento médico, multidisciplinar, psicóloga, nutricionista, em algum momento ele vai começar a desenvolver outras doenças, né? Diabetes, pressão alta, problema no joelho, depressão, né? As pessoas ficam deprimidas, trabalham mais irritadas, começam a ter problema de refluxo. Então, a obesidade precisa ser tratada como uma doença e a gente hoje tem uma série, né? A gente fala que tem várias armas e, claro, dependendo da indicação precisa do paciente. A gente vê que a obesidade, você bem disse aí no começo, ela foi considerada fator de risco, né, para o coronavírus também, como fator de risco dos casos mais graves por coronavírus, porque é por conta da gravidade dessa doença, Kátia. Agora, quando a gente fala em alguns problemas relacionados à obesidade, a gente pode esquecer que também tem muita gente que é magra, você falou agora em refluxo, e pode ter refluxo. Então, pode ter refluxo e o problema é que esse ácido, que é importante para o estômago, para a gente conseguir ter o processo de digestão feito, quando ele entra no nosso esôfago, na garganta, pode trazer consequências até como um câncer, né, com o passar dos anos. Pode, Kátia. Então, o refluxo já é uma outra situação. O paciente obeso, a obesidade, o aumento da pressão do abdômen faz voltar mais esse ácido. Mas, além disso, também tem o fato da musculatura do esôfago, existe esfíncter aqui embaixo, se ela estiver frágil, esse ácido vai voltar. E se machucar esse esôfago lá na frente, vai formar feridas, elas vão cicatrizando e pode até se tornar um câncer, sim. Por isso que sempre, né, ir no médico, fazer endoscopia, buscar o tratamento adequado. A gente tem algumas perguntas que estão chegando. Olha, a Regina Gomes diz o seguinte, ó. Bom dia, doutor. Eu tô com esofagite e gastrite. Estou tomando remédios, mas ainda dói muito. Quais são os alimentos que eu não posso comer? Isso, o importante, né, sempre a orientação médica, passar no seu médico. Você já está com algumas medicações, deve ter realizado uma endoscopia. E o que a gente sempre busca, né, o que é prejudicial para esse quadro de esofagite e gastrite? O café, infelizmente, né, que nós todos adoramos, né, então o café nesse momento vai precisar evitar. O álcool, cuidado, né, com o álcool, refrigerantes e aqueles alimentos mais fortes, né, Kátia? Você vai comer um molho, tem que comer a comidinha de hospital, que a gente fala, né? Então, mais comer leve, né? um purê, comer bastante legumes, evitar frituras, né? Porque senão vai piorar esse quadro todo dessa azia, de queimação de dor. Falando em obesidade, a gente não pode esquecer que são vários tipos de gordura que a gente pode ter, né? Dizem, aí eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, Edu. Por exemplo, quando a gente pega na barriga da gente e a gente pega aquela gordura, aquela banhinha que aparece assim, esse é um tipo de gordura. Quando a pessoa tem aquela barriga dura e que não pega a gordura, mas você sabe que tem um grande volume de gordura ali, são as gorduras viscerais, né? Por que as gorduras viscerais são muito mais prejudiciais para a saúde do que a gordura só essa que fica na derme, pertinho na pele, assim, perto da pele que a gente pega? Isso, na pele. Isso.
Acho que a gente perdeu a conexão aqui com o doutor Eduardo Greco. Que pena. Tá na escuta, doutor? Eu acho que caiu, A gente vai refazer aqui. Enquanto recupera, já que a gente está falando de obesidade, eu passei por... Eu perdi agora 20 e poucos quilos e eu sei o quanto a minha vida mudou com isso. E o quanto que o seu sistema todo de digestão é muito mais devagar do que o meu, é muito diferente. E a gente tem que saber metabolismo. Lidar com isso, porque assim, a Kátia, ela come e dá 2 horas ela já fez a digestão. Eu como, eu acordo no dia seguinte e ainda não consegui fazer a digestão. Eu falo, Rodrigo, como você tá empanturrado? Já faz 500 horas que tu comeu. Então cada um tem que aprender a conhecer seu corpo também. Já voltou, Edu? Tô aqui, tô ouvindo bem vocês. Estão me ouvindo? Então, estamos ouvindo bem agora. Então, vamos explicar qual a diferença dessa gordura que a gente pega da gordura visceral também? Isso. Essa é uma parte. Aí o Ricó, meu amigo, nós viramos amigos por causa desse refluxo dele, né? Foi só ele perder peso, ver que coisa. Ele emagreceu e melhorou. Parabéns, meu amigo. Mas foi só ele se reeducar e mudar a alimentação. E essa gordura que a gente fala visceral, que é de dentro da barriga, né? Você falou muito bem. Embaixo da pele, a gente tem o subcutâneo e o subcutâneo tem gordura. Então, isso ali vai se acumulando como uma fonte até de reserva para a gente, na verdade. Agora, essa gordura visceral que você vê aquela pessoa com a barriga dura, muita gordura intra-abdominal lá dentro da barriga, você que está escutando a gente, ouvindo a gente, essa é aquela gordura perigosa que vai começar a poder ir para suas artérias, né? Que vai poder entupir a artéria do coração, que vai começar a te trazer aquela gordura que vai para o fígado. Então, as pessoas têm o fígado cheio de gordura e a gente hoje cirrose, né, Kátia? A gente sempre... Na nossa época, o pai falava, para de beber, você viu aquele cara na rua bebendo, filho, olha, ele tá com cirrose, né? Vai ter cirrose por causa do álcool. Hoje, a gordura já ultrapassou hepatites virais, já está ultrapassando a parte alcoólica. Então, a obesidade traz muitos problemas eu tava no com futuro. Grau 3, né? Você estava com grau 3 de esteatose. O Ricó estava com esteatose grau 3, gordura alta, os exames dele, as enzimas hepáticas alteradas, glicemia no limite superior. E o que mais incomodava, você vê, era o refluxo, né? Era a dor no esôfago, mas lá dentro do nosso organismo, já com várias alterações. Eu queria fazer outras coisas nele, fazer balão, operar, mas não, o menino se comportou e reeducou, né, Ricó? E é difícil, fez a dieta, ó, e tá aí super... É difícil, mas olha que maravilha, ó. E a atividade física, né? Porque isso também é importante. Gente falar assim, eu não gosto. Eu vou te dizer, a gente tá até conversando com o nosso professor, com o Celso, e ele falou, Kátia, mas eu também não gosto. Você acha que eu gosto? Tanto eu preferia ficar passeando. Mas acontece que a gente não pode. Então, eu acho que a gente saber dosar, tem muita gente que pergunta, mas como que você come tanto e não engorda? Porque eu como em alguns momentos, eu não como o tempo inteiro e numa quantidade grande. Se eu como no almoço mais, no jantar eu dou uma maneirada. Come mais ainda no jantar. Não como. Isso é fundamental, né, cara? Isso é fundamental, né, cara? A pessoa saber o equilíbrio, não é o dia inteiro fazendo atividade física. Você tem que saber comer legal, de vez em quando comer um pouquinho mais. Tratar a obesidade é alimentação, atividade física e o lado emocional da ansiedade, né? Porque a pessoa obesa é muito estressada e ansiosa, aí não come o dia inteiro. Eu falo para meus pacientes, você passou o dia inteiro sem comer, não teve fome, aí só à noite você quer comer tudo que você não comeu o dia todo. Então, esse equilíbrio, o primeiro passo é a gente conseguir isso, Kátia. Agora, a Wagda Oliveira mandou pra gente o seguinte, nosso corpo tem memória. Explica pra mim, doutor, como funciona. Existe a questão da memória mesmo, né? Isso é até a questão da genética, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, a população mundial, a gente está vivendo uma pandemia, mas a obesidade já é uma pandemia há anos. Então, 75% da população já está com sobrepeso ou obeso, porque existe o fator genético. E o seu organismo, isso é uma preocupação que a gente tem hoje com os adolescentes e com as crianças. Obesidade infantil já está batendo cerca de 20%, Kátia. E a gente já viu os estudos que desses 20% dos adolescentes, 75% vai ser um obeso no futuro. Muita gente. E por quê? Por conta disso. O seu organismo, a célula, ela é igual, ela enche de gordura e quando você emagrece, essa gordura desaparece, entendeu? Não é que você está ganhando mais gordura. Então, você precisa fazer com que o seu organismo, a sua célula, tenha uma quantidade de um tecido gorduroso que é necessário. Por exemplo, mulheres, elas precisam da gordura por conta dos hormônios. Nós, homens, também precisamos, até por uma questão de manter a temperatura do corpo, etc. Agora, se você, desde pequena, a vida toda, vai estimulando essa célula a ser cheia de gordura, é isso que o pessoal fala que minha célula criou uma memória, isso é uma célula, vamos dizer assim, gorda, né?
muito cheia de gordura e é difícil de você tratar, entendeu? Por isso que a gente tem então, que controlar para as crianças e adolescentes não ficarem obesos. Senão essa célula adiposa, essa célula de gordura, ela vai ter essa memória. Eu sempre fui cheinha. A célula, gente, eu tô falando do corpo. Então, ela recupera esse peso muito mais rápido, né? Exato, e é o que a gente tem mais dificuldade. Você tem aqueles pacientes que engordaram, às vezes porque machucou o joelho, parou de fazer exercício, ou porque engravidou, mas que sempre cuidaram do corpo. Quando você faz algum tipo de tratamento, ou só com dieta, nutricionista, ou por endoscopia, um balão, uma sutura, esse paciente volta logo para o peso dele e consegue se manter melhor. Agora, aquele paciente que a vida toda ele está sempre acima, a gente tem mais dificuldade, ele sente mais dificuldade de perder peso, depois ele sente mais dificuldade de manter o peso também. Por isso que é importante iniciar logo o tratamento, a gente não ficar aguardando e as pessoas pararem, né? Primeiro, né, Kátia, a pessoa parar de ter medo, né? 1% da população só, 1% da população do Brasil vai no médico achando que tem. E por quê? Metade deles, a gente fez uma pesquisa pela sociedade, 50% tem medo de ir no médico e achar. Sabe aquela coisa? Eu vou no médico para descobrir doença, né? A gente precisa acabar com isso no Brasil. Mas você só descobre o que você já tem, né, gente? Se você não for no médico, a doença vai continuar lá. Você só não vai ficar sabendo, né? E você trata cedo e trata logo. Agora, não, eu prefiro descobrir daqui 15 anos e não ter mais o que fazer. Essa cultura a gente precisa quebrar no nosso país. E o outro lado, a pessoa acha que não precisa. Acho que eu não estou obeso, não. Minha família toda sempre foi assim. A minha mãe, então a gente tem que começar, é o que você faz, né? Com qualidade, passar essa informação. Como é que eu sei que eu estou obeso em casa? Você olha, você sabe, a roupa está apertada, você está mais cansado, né? Você está dormindo mal, você já não está trabalhando, você não está rendendo o seu dia legal, você sobe na balança, você vê que já está fugindo muito, tem uma regra, né? Eu dei 1,70 m, então eu tenho que pesar por volta de 60, 75 quilos, é meu peso ideal. Estou com 1,70 m, 90 quilos, alguma coisa já está diferente. Olha, gente, aproveite para fazer sua pergunta. Doutor Eduardo Greco está com a gente. Ele é um grande cirurgião gástrico, endoscopista. Vamos falar de técnicas também para você conseguir muitas vezes emagrecer. Tem muita gente, e o doutor Eduardo vai explicar isso, tem muita gente que não consegue emagrecer sozinho. Faz dieta, mas não consegue emagrecer. E aí existem formas com acompanhamento certinho, médico, individualizadas para você atingir seu objetivo. Vamos passar o WhatsApp para as perguntas, Danilo? Vamos lá. 11 999 048756. O doutor estava falando justamente sobre peso e altura e é a pergunta do Francesco. Pergunta para o doutor, essa coisa de fator peso com altura tem mesmo a ver com saúde? Qual é o índice ideal? Isso desproporcional mostra problemas de saúde, doutor? Isso, legal, Danilo, é isso mesmo. Esse é o primeiro passo, né? É aquele sinal para a pessoa se entender como obesidade. Claro que hoje em dia nós temos o que a gente chama de bioimpedância, por exemplo, que é uma balança que dá exatamente quanto que a pessoa tem de massa muscular, quanto que a pessoa tem de água no corpo, quanto que a pessoa tem de gordura realmente. Mas o índice de massa corpórea é uma conta matemática que ajuda as pessoas em casa a já se situarem, que é simplesmente usando o peso e a altura. Então, esse índice dá um número, você pega o peso, divide pela altura ao quadrado, né? Altura vezes altura. Então, a pessoa tem 100 quilos, 1,60 m, você faz 100 dividido por 1,60 m vezes 1,60 m. Dá um número. Esse número, Danilo, se ele tiver até 25, a pessoa está com índice normal. Então, de 19 a 25, né? Ele está normal, está ok, está tudo bem com a saúde. De 25 a 30, a gente já fala em sobrepeso. A gente não considera ainda obesidade, mas está em nível de sobrepeso e que você vai ter algumas maneiras de atuar. Acima de 30, a gente já fala de obesidade. Agora, e aí que a gente vai poder tratar de outras formas, dependendo do grau, né, Kátia? E o bom da bioimpedância é que a gente consegue saber em que lugar do corpo que a gente acumula mais gordura, né? Eu acumulo, e eu acho que também a maior parte das mulheres, no bumbum, na coxa e nos braços. Braços de biscoiteira. A mulher brasileira é no quadril, é isso aí, Kátia, não tem jeito. Já se a pessoa acumula na barriga, no abdômen, aí tem que verificar para ver se essa gordura... Às vezes você pode estar até dentro do seu índice glicêmico, mas pode estar com um acúmulo maior de gordura abdominal e é bom ficar atento também, né? Porque às vezes, né, Kátia, é o tipo da alimentação e do porquê, né? A mulher, geralmente, ela come muito carboidrato, doce, né? E tem essa gordura que se distribui no corpo todo. Os homens têm muita questão do álcool,
né, daquela gordura da alimentação, que é essa gordura que vai virando a gordura visceral. E também pelo perfil, né? O perfil feminino precisa de gordura que distribui como um todo. O homem geralmente é aquele, né? Barrigudinho, com as perninhas finas, bracinho fino, e que acha que não precisa se tratar, mas precisa porque a hora que você faz a conta, tá na obesidade. E se for um obeso leve, que é de 30 a 35, podemos ajudar, primeiro tentando, né, o lado da dieta, igual o Ricó já falou aí que ele correu atrás e conseguiu, ou os tratamentos endoscópicos. Acima de 35, aí a gente já falou obesidade moderada, Kátia, ou mórbido, né, que aquele obeso mesmo que já tem uma série de doenças, aí também existe a alternativa da cirurgia bariátrica, mas claro, com todo um preparo, né? Verdade. Vamos para mais uma pergunta que chegou pra gente? Vamos ver. Vamos lá. Kátia, bom dia. A pergunta para o doutor também, para quem tem insuficiência cardíaca, também tem refluxo e a digestão muito lenta. Se isso é verdadeiro, por favor. E aí, doutor Greco? Então, vamos lá. A insuficiência cardíaca vai depender, claro, do grau e do que você está considerando como insuficiência cardíaca. Mas a insuficiência cardíaca vai atrapalhar no bombeamento normal do coração, do sangue para todo o organismo. E quando a gente se alimenta... Por que tem aquela história, né, Kátia? Você comeu, não pode pular na piscina, não vai tomar banho. A avó fala para não vai tomar banho lá depois que come. É porque todo o sangue, ele vai para onde? Vai para a sua barriga. Então, o sangue vai lá para a região do estômago, né, na verdade, para o intestino, para poder ajudar na sua digestão. Então, se a pessoa tem algum problema cardíaco, alguma alteração, esse sangue vai estar com maior concentração lá. Então, precisa... não, porque é isso, né? Você não pode estar obeso para evitar de ter algo que prejudique ainda mais a circulação do seu sangue no organismo. E na hora da alimentação, isso vai lá para o estômago. Então é mais ou menos essa relação aí. Que bom. Olha, é bom a gente sempre lembrar, gente, que a gente tem que seguir também a orientação do médico da gente que está acompanhando. Porque quando a gente joga na internet, a gente pega tanta informação que pode ser até certa, não estou dizendo só das erradas, não, mas não para o caso da gente. Então, eu levo o doutor Greco, nosso médico, ele sabe disso. Quando a gente vai fazer consulta com ele, eu levo todas as minhas dúvidas anotadinhas, aí pego lá como se fosse meu script e saio perguntando tudo. Tem que perguntar, porque se a gente não tira a dúvida, como que a gente vai seguir depois, né, Greco? Não, é isso aí, né, Kátia? A Kátia viveu uma época com refluxo, lembra? Sem voz, etc. Não adianta, o remédio do Ricó é um, da Kátia é outro. O tratamento para cada um tem que ser individualizado. Não posso, minha amiga colocou o balão lá, doutor, perdeu peso, eu quero pôr. Não, às vezes não vai funcionar para você. Às vezes não é isso que funciona, então a gente precisa essa orientação sempre. Você lembrou bem, teve uma época que eu tive refluxo e eu estava fazendo um tratamento com a fonoaudióloga também. Vai ficar sem voz, né? Eu fiquei sem voz. Teve um dia que eu fazendo merchandising, eu tive que bater no peito, que dá uma sensação que a voz batendo no peito, que o pessoal da televisão para ela funcionar, dá um tapão, sabe? Para ver se voltava a voz. Mas porque era uma agonia tão grande, e aí eu percebi, eu estava num momento de estresse, e aí à noite eu comia coisas que eu não devia comer, gordura misturado com açúcar, e para mim, se eu como só a gordura, tudo bem. Se eu como só açúcar, tudo bem. Mas se eu misturo, por exemplo, pastel com caldo de cana, vai dar chabu. Aí o problema é molho de tomate, uma desgraça para mim. E o meu refluxo corroía as cordas vocais, além de eu usar a musculatura das cordas vocais de uma forma errada. Então, gente, é tão complexo isso que a gente acha que só é uma causa que a gente tem. Depois a gente descobre que são vários problemas e aí a gente tem que resolver um a um, né, Greco? Não, é isso mesmo, né, Kátia? Você vê, e aí a pessoa acha que está indo num caminho, é difícil a gente enxergar qual que é o erro que está ali, né? Então o médico está do lado de fora, né, do jogo, então você enxerga como um todo e você consegue direcionar. Que ele falou, vou comer pastel e o caldo de cana. Se você estiver bem, comer a meio-dia, na hora do domingo de manhã, você vai ter o dia, você vai. Agora, se você pegar aí, se for às 8 da noite e já estressada, você não vai conseguir dormir, vai passar a noite inteira lembrando do Dr. Greco, lembrando que eu existo, preciso ligar para ele, que remédio eu vou tomar. Henrique, não vai ter jeito. Agora, a pessoa tem que estar preparada e orientada. Doutor, vai ter uma festa aí de final do ano, eu vou me divertir. Eu não vou poder me divertir? Não, você vai. Só que a gente te orienta que medicação vai tomar antes, no dia seguinte se hidratar bastante, né? No dia anterior, por exemplo, a pessoa vai ter uma festa à noite, no almoço, já maneira no almoço, se hidrata bem, tranquilo, aproveita, né, o sábado e à noite vai lá e arrebenta. Agora, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Tem dias que eu como, tipo, uma pizza inteira, tô brincando. Não come inteira. Você nunca comeu? E não me dá nada à noite. Agora não mais. E não me dá nada à noite. E tem dias que eu como e me dá azia.
Isso tem a ver com o estresse também? O porquê que isso acontece? Tem dias que eu como, tá tranquilo, passo a noite super bem. Tem dias que não. Sim, isso mesmo, Ricardo, o que você falou, geralmente está associado ao seu dia, né? Se você teve o dia, se hidratou bem, tomou um café da manhã legal, almoçou legal e vai comer uma pizza, você consegue estar com o estômago recebendo isso melhor, com uma quantidade de ácido. Agora, você passou o dia inteiro nervoso, não almoçou, não comeu nada, tomou café o dia inteiro lá no seu estúdio lá, e de repente chega lá e fala, pede uma pizza, meu amigo, vai cair que nem uma bomba, entendeu? Porque tem o molho de tomate, tem o queijo, tem a fermentação da massa. Aí, nesse dia do estresse, a pessoa tem que chegar em casa e o quê? Tomar uma sopinha, né? Tentar comer uma comida mais saudável. Mas é muito ao contrário, né? Quando o cara está estressado e chega em casa e relaxa, a gente quer carboidrato. Ele quer partir pro que gosta. A gente quer o prático, né? Não é o prático. É que a gente pensa assim, depois de um dia infernal desse, eu mereço. Aí ferrou. Eu mereço. Merece por uns 10 minutos, vai bem, né, Kátia? Depois fala, nossa, me arrependi até agora. Então, esse tipo de orientação, eu quero que você oriente a pessoa faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes certa, depois ela não arrisca mais, né, Rico? Você não arrisca mais. Fala, ó, eu sei que é melhor eu comer outra coisa, porque senão não vou passar mal. Olha, o Luciano mandou uma pergunta pra gente aqui, que é a seguinte, ó. Kátia, tem um refluxo e também solta o pum toda hora, diga-se de passagem. Isso também é um sinal que a gente tá com um problema de excesso, muitas vezes, de açúcar, porque aí aquilo fermenta e formam-se gases, né? Não tem jeito. Não, com certeza, né, Kátia? Aí já é a alimentação, né? A gente já conversou várias vezes que aquela pessoa que fica estufada o tempo todo, que produz muito gás, existe hoje, né? A gente já evoluiu, então existem pessoas que são intolerantes à lactose, né, que é do leite, aos derivados do leite, intolerantes ao glúten, né, a farinhas. Mas as pessoas geralmente é porque é o excesso da gordura, é o excesso do açúcar, o excesso, né, de alguns alimentos que prejudicam. Então, ele tem que evitar tomar cuidado com feijão, com alguns leguminosos, com repolho. Então, a gente orienta também a alimentação do paciente, que vão ter alimentos que essa pessoa produz, é da flora, né, do intestino dele. Não adianta exagerar, vai ter que, mas também não pode ficar sem. Então, tem que aprender a substituir. Às vezes, não consegue comer feijão, mas consegue comer a lentilha, diminui os gases. Então, isso é importante, uma orientação nesse lado nutricional. Olha, tem muita pergunta chegando pra gente, mas pode mandar pro nosso WhatsApp também. Vamos lembrar o número, Danilo? 11 999 048756. Olha, hoje o doutor Eduardo Greco, gastroenterologista, endoscopista, tá com a gente, vai mandando tua pergunta. Vamos ver mais uma que chegou pra gente pro WhatsApp? Vamos lá. Kátia, bom dia. Meu nome é Sebastião. Se puder perguntar para o doutor se o mocotó de boi, que é bem tradicional aí na área nordestina principalmente, ele é gordura ou cartilagem? Muito obrigado e um bom trabalho. Boa pergunta. Tem gente que diz que o mocotó não é gordura, é colágeno. Quem fez a pergunta, Danilo? O Sebastião. É. E aí, Greco, aquela coisinha que tem dentro do ossinho, tutano, ele é uma cartilagem, é uma gordura, o que ele é? Kátia? Tô ouvindo, pode falar. Então, o mocotó, ele tem o colágeno e uma parte proteica, né? Então, você tem uma situação mais proteica do colágeno mesmo. A situação é que não é só esse colágeno do mocotó, né? A pessoa come num alimento que tem extremamente gorduroso, então não é gordura pura, não. É isso mesmo que vocês falaram, tá correto. Agora, o mocotó vem dentro do osso que ele vai comer de uma carne extremamente gordurosa. Por isso que a pessoa não pode só viver da questão do mocotó, tá? Mas é a parte do colágeno mesmo, é isso aí. Vamos para mais uma pergunta aí, Danilo? Vamos lá. Bom dia, gente. Eu queria saber, assim, a cerveja, é verdade que a cerveja realmente, ela por si só é o vilão? Ou é o que costumam dizer por aí, que o problema não é a cerveja, mas o que acompanha ela, que são petiscos, isso, aquilo, enfim, Flávio de São Bernardo. Flávio, acho que o problema é a azeitona. A cereja do bolo, Kátia. É a cereja do bolo. Kátia já matou a cereja. Ó, Flávio, é o seguinte, são as duas coisas juntas, né? A grande verdade. A cerveja, que é, né, também outro sucesso nacional, nós vamos proibir as pessoas. Só que cereja é trigo. Então, nada mais é do que a gente fala para os pacientes que é farinha líquida. Então, e tem álcool. Então, tudo isso vai somar para aumentar o seu peso, a obesidade. E, além disso, você não toma cerveja
sem nada, né, Kátia? Ninguém toma cerveja comendo cenourinhas, né? Palitinhos de cenourinha de pepininho. Molhado no iogurte. E uma coisa que acontece comigo, Greco, é que quando eu bebo muito pouco, é raro beber, mas quando eu bebo, eu perco um pouco a noção da quantidade que eu como, sabe? Isso. Vira uma coisa mais compulsiva. Eu acho que eu fujo desse meu controle e perco a mão, sabe? Porque a questão na hora da bebida, né, com a cervejinha, é a petiscar, né? A gente tem uns amigos que falam, hoje eu não vou jantar, eu vou petiscar. A pior coisa que tem, porque se você senta para comer, você faz um prato, você tem saciedade e você elimina aquilo, né? Vamos dizer assim. Agora, a petiscaria, vem um amendoinzinho, desce, tranquilo. Aí daqui a pouco alguém aparece com um pedacinho de queijo. E o torresminho? Pãozinho de alho. O torresminho aqui, o pãozinho de alho. Então, petiscar. Então aí você soma o petisco e o álcool é pior do que uma refeição saudável. Agora, o que a gente faz é, no seu final de semana, na festa, eu falo para os pacientes também, né? Eu vou, bom, vocês sabem, vocês são meus amigos, imagina, eu vou numa festa que seja infantil, todo mundo vem conversar de obesidade. Ah, doutor. Comendo coxinha. Croquete, né? Sabe, ficam envergonhados. Não, doutor, você viu, eu tô aqui na festa, mas eu só tô tomando suquinho. Eu falo, olha, aqui na festa você come tudo, arrebenta, aproveita. Não é aqui que você está engordando. O problema é o seu dia a dia, né, Kátia? O problema é que você não faz atividade, você está almoçando errado, você está tomando café errado. Agora, nesses momentos, é isso, tem que saber aproveitar. Vamos para mais uma pergunta aí, Danilo? Opa, vamos lá. Kátia, bom dia. Pergunta para o doutor se é aconselhável fazer cirurgia bariátrica para pessoas acima de 60 anos. E o que ele indica para pessoas também acima de 60 anos que não conseguem emagrecer de jeito nenhum, mesmo fazendo exercícios físicos. Obrigada, a Vera do bairro da Saúde. Ô, Verinha, vamos ver o que o doutor Greco fala para você e para tanta gente que está perguntando também, que tem mais de 60 anos e tem a mesma dificuldade. Primeiro, Greco, depois de 50, 60 anos, se complica mais, o metabolismo fica mais lento, isso é verdade? Sim, com certeza, né? Então a gente como jovem vê, e nas mulheres principalmente, a questão da menopausa, né, Kátia? Então a partir da menopausa, a dificuldade para emagrecer vai ser muito maior. Então quando é jovem você tem uma facilidade maior e vai passando a idade, você vai mudando o seu corpo, né, por gravidez, o homem muda o organismo dele e o metabolismo também não é igual. Você já está não está naquela fase de formação, né, que o metabolismo é rápido. Então, o que você já falou já é a pura verdade. Agora, Vera, 60 anos, você é jovem demais. Nós temos uma perspectiva de vida no Brasil altíssima. Então, 60 anos ainda é jovem e esse limite da idade para a cirurgia bariátrica a partir dos 16 anos. Né? Para os procedimentos endoscópicos, a gente a partir dos 14 anos. E não há um limite superior. Então, a gente não há um limite de você falar, não, olha, com 70, a gente fez um procedimento de uma sutura gástrica numa senhora esses dias de 73 anos, cadeirante, não saía da cadeira, com feridas, não foi por essa questão estética. E hoje ela vive fora da cadeira de rodas, entendeu? Então, a questão não vai ser do procedimento, vai ser do preparo e da condição física da pessoa, não é a idade. A pessoa pode ter 73 anos e estar com o coração legal, com os exames em ordem, você pode fazer o procedimento sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Greco. Você falou desse procedimento endoscópico, que é aquele procedimento que você criou junto com outro médico brasileiro e que vocês estão levando para o mundo inteiro o procedimento, essa nova técnica, que, explicando de uma forma fácil, é mais ou menos como uma endoscopia, só que a gente tem, parece que uma maquininha de costura na ponta que costura uma parte do estômago, é isso? Isso aí, né, Kátia? A gente já apresentou lá, já mostrou no seu programa algumas vezes, então é exatamente isso. Foi o Dr. Manuel Galvão Neto, né, que vislumbrou essa técnica desde 2011, começou lá em Espanha, Madrid, depois a gente passou para os Estados Unidos e chegou no Brasil aqui a partir de 2016. Então já são agora 4 anos dessa técnica, que é exatamente isso, é para tratar o obeso leve, perder em torno de 20% a 25% do peso, ou aqueles pacientes que não tenham condições de uma cirurgia, não querem de jeito nenhum e precisam de uma alternativa. E claro, né, primeiro vai passar com a nutricionista, com a psicóloga, vai passar com a gente prepara ele a técnica, a gente vai conseguir reduzir o volume do estômago, Kátia. Então não mexe com o metabolismo, não mexe com absorção, você não vai ter a questão da questão da cirurgia, que é não absorção de açúcares, não absorção de gorduras, é simplesmente restrição. É como se a gente fizesse uma plástica num estômago grandão de 1,3 litros, 1,5 litro de volume do estômago, você deixar o estômago
pequenininho com 300 ml. E aí o que acontece? A pessoa, quando faz o procedimento, ela se engaja no tratamento. Então ela sente menos fome, então tendo menos fome, ela vai começar a obedecer a fazer a dieta que emagrece, que eu falo para os pacientes que a dieta líquida não tem jeito, para emagrecer tem que tomar sopa. O franguinho com a salada vai ser daqui 4 meses para você manter o seu peso, para você ser saudável. Né? Então a técnica vai ajudar nesse primeiro momento. A pessoa não tem fome, a pessoa tem o medo, vamos dizer assim, de nossa, eu estou costurado, meu estômago está costurado. Se eu for agora comer a pizza, eu sei que eu vou ter problema. Né? Então, e a pessoa foca, né? Começa a perder peso muito. Então imagina que em um mês a pessoa perde 10%. Se a pessoa está pesando 80 quilos, em um mês ela perde 8 quilos. E aí você faz o que com ela? Autoestima. A roupa entra, e ela fica né? O rosto afina. E ela fica empolgada a continuar com essa mudança de hábito, né? Todo mundo comenta. Pode falar, Ricardo. A parte psicológica também tem que estar junto, né? Eu tenho uma tia, a Sil, que ela fez a operação bariátrica. Né? E no início ela teve uma adaptação bem complexa. Depois ela descobriu que ela tomando uma lata de leite condensado ela não passava mal. Isso aí. E não emagrecia. Mas também, quantas calorias uma lata de leite condensado você tomar, fazer um furinho? É isso aí, Ricardo. O psicológico é muito importante, né? Fundamental, porque o que acontece? A pessoa emagrece muito, eu falo para os pacientes, todo mundo emagrece, não tem jeito. Ele faz um tratamento, sutura por endoscopia ou a própria cirurgia bariátrica, é claro que ele vai emagrecer. Ele vai lá, não consegue, fica sem comer, fica sem fome. Só que vai passando o tempo, hoje já mostro números, Ricardo, para você ter ideia, cerca de 40% dos pacientes, depois de mais ou menos 7 anos, voltam a ganhar todo o peso, mesmo com os procedimentos. E é porque isso não ter controle. Então, obesidade não tem cura, mas tem controle. Eu falo para o paciente, seu peso ideal é 70, legal. Fez o procedimento, chegou em 70 lá. Agora eu tô rico aí, tá bonitão. Não engorda mais, né, Rico? Mas assim, ele já sabe que quando ele ganha 3, 4 quilinhos, já tem que ligar o alerta desesperado. Não pode esperar ganhar 20 quilos de novo para querer tomar atitude. Então, se tem um acompanhamento médico, não vai ter, que o grande problema hoje na obesidade também é o quê? Reganho de peso. Então, a pessoa tem que ter acompanhamento. Eu me sinto, até a gente já conversou sobre isso, eu me sinto às vezes como se fosse um dependente químico, sabe? Se você você tem que estar sempre lutando para se controlar o tempo inteiro. É difícil, não é fácil. Não comer rápido, né? Não comer rápido, assim, você tá ansioso, você pensa na comida, você... não tá num dia muito bom, você pensa na comida, então é uma luta diária. Compensação, né? É uma luta o tempo todo e tomar cuidado, que é o que você falou, a parte psicológica que é a autossabotagem. Então, o que eu prezo muito com meus pacientes, é que eu falo para ele não pode perder a relação médico-paciente, porque às vezes o paciente culpa o médico, né? Fala, eu fui lá, fiz o tratamento, não adiantou para nada, ele quer culpar para não voltar lá e falar que tá tendo alguma coisa errada. Ou ele se culpa e fala, nossa, a culpa é minha, eu não consigo nada, ele começa a se sabotar. Ele sabe que leite condensado passa, vou tomar leite condensado. Por que eu vou tentar comer a carninha boa lá? Então, a gente tem que prezar que é o quê? Ficar em cima, não tem jeito. É eu, o instituto o tempo inteiro, a nutricionista me avisa, é minha irmã, Edu, tem um paciente ali que esse mês já fugiu 3 quilinhos. Você precisa resgatar sempre, é o tempo todo. Mas, gente, isso é pra vida, não tem jeito. Aí você vê o dia que você quer abusar um pouco mais, você já se controla antes, se controla depois e vai segurando um pouco. Vamos ver mais uma pergunta que chegou aí, Danilo? Vamos lá. Olá, Rádio Bandeirantes, tudo bem? Eu me chamo Daniel, sou daqui de Santos. Gostaria de saber um pouco mais, através do doutor, o hormônio da leptina. O que ela faz, como ela age e se há tratamento contra a obesidade. E aí, doutor Greco? Então, o que a gente tem muito relacionado à obesidade é a grelina, talvez, que ele queira ter passado essa informação. O hormônio da fome, tá? Então, existe um hormônio que é a grelina, que é o hormônio da fome, e quando você faz a cirurgia bariátrica, você tem, os índices mostram uma grande redução em relação a esses hormônios, né? Isso atua. O que a gente tem, qual que é o grande problema? Há 20 anos atrás desenvolveram a cirurgia bariátrica e todo mundo falou, bom, a cura da obesidade está aí, porque todo mundo operava e emagrecia. Só que aí veio, depois de 7 anos, os pacientes engordando de novo. Então, o que acontece? Tem a questão que a gente está conversando, que é esse lado da sabotagem, né? Então, o paciente começa a tomar leite condensado, bebida alcoólica, ele muda muito. Mas o nosso organismo, né, Kátia? O cara lá de cima fez de uma forma perfeita. Então... Deu uma travada. Deu uma travadinha básica, doutor Greco. Acabam exercendo aquela função. Acabam
acabam... tá aqui. Então, o outro local, o intestino, já começa a exercer funções que não estavam mais sendo executando. Então, a questão hormonal é extremamente complexa. Existe uma série de fatores hoje que estão sendo estudados, porque a gente já viu que só o procedimento restritivo, cortar, operar, suturar, não vai ajudar sempre. Então, a busca da obesidade continua buscando muito esse lado aí hormonal também, viu? Agora, gente, só lembrar de algo importante, né? Esse momento que a gente está vivendo. A gente está há 6 meses, 7 meses, todo mundo numa mudança de hábitos gigante. Eu me mexia tanto, eu andava para cima e para baixo, fazia exercício físico. A gente agora fica de casa para o trabalho, trabalho para casa. De casa para o trabalho, trabalho para casa. Chega em casa, você faz as coisas, tudo bem, mas não se movimenta mais, não anda como andava. Então, e come também, porque a gente já está mais ansioso, porque você vai ficando meio assim com os pacovar cheios, dessa vidinha sempre igual, e a gente come tudo errado. Então, a gente, nesse momento, tem que controlar mais ainda, né, Greco? O excesso de peso, a ansiedade, a escolha do que a gente vai comer, né? Isso, exatamente, né? Então a gente viveu agora uma pandemia que todo mundo teve que ficar recluso dentro de casa. E a primeira coisa, vem mais ansiedade, mais estresse, mais nervosismo e vai descontar onde? Na geladeira, né? Então a pessoa fala, doutor, o único exercício que eu faço agora é abrir e fechar a porta da minha geladeira. E se for à noite, né, Kátia, o meu vizinho acha que tá tendo uma festa aqui e já brigou comigo. Então assim, a gente precisa controlar e não é fácil. O que a gente está orientando os pacientes agora... Claro que já liberou um pouco mais, os pacientes estão voltando no consultório, mas no começo a gente fez muita consulta online, muita ligação, muita recomendação para esses pacientes, no sentido de tentarem manter uma rotina, porque as pessoas mudaram muito, indo dormir muito tarde, aí fica vendo série muito até tarde, fica aquela perda da rotina. A partir do momento que você tenta, mesmo que você não precise acordar às 6 da manhã, mas às 9 da manhã não dá para você falar, não vou tomar café que eu só vou almoçar. Não, tome seu café às 9, almoça um pouquinho mais tarde, janta um pouquinho mais tarde, mas cria uma rotina. E no meio dessa rotina tem que estar a parte da alimentação, ponha um exercício físico, então de alguma forma monta um circuito. Você conhece lá, a Nicole, o Eric, estão tudo te ouvindo vocês aí, o Ricó, adoram vocês. Eles faziam um circuito em casa. Então. Tinha que chegar, eu chegava em casa lá, ó pai, aqui tem que sobe do sofá, desce do sofá, faz alguma coisa, era assim. Agora, assim, hoje já dá para dar uma caminhada, né? Sempre respeitando o distanciamento, usando máscara, com o seu, né? Lavando as mãos. Põe, olha, então no período da manhã ou no período da tarde, assim que eu acordar, eu vou fazer alguma coisa de atividade física. E o lado psicológico, vai ler um livro também, assiste o programa da Kátia para se descontrair lá de tarde, que ela arrebenta. Não fica ouvindo só desgraça, né? Porque senão a gente vai pro buraco, né? Agora... Não, mas uma hora você para, vê o jornal, vê na sua internet, mas vê o melhor da tarde um pouquinho lá, faz pudim, né, Ricó? O pessoal se diverte, vê um filme que gosta. Eu tenho 2 perguntas de temas diferentes para você. Eu vou fazer as duas aí. A primeira é, o doutor tá sempre ligado, tá muito ligado a Oxford, né? E pelo que você conversa com o pessoal de Oxford, tá na hora da gente esquecer que tá numa pandemia? E a segunda pergunta é de um outro tema completamente diferente. Na ciência hoje, o que tá vindo de novo? O que tá mudando para quem tem sobrepeso? A gente vai conseguir ter um remedinho mágico algum dia que emagrece e anda ou não? Ele quer... A primeira pergunta, sim, a segunda é um milagre, né? Ó, Kátia, o Ricó sempre me põe na parede lá, ele é fera, né? Ele que, na verdade, eu vou falar aqui para todo mundo porque ele tá aí, mas assim, ele que vocês dois, né, estouraram com essa notícia. A gente fez uma live, no meio dessa live falamos de Oxford, de vacina, e vocês em primeira mão trouxeram para o Brasil a informação, né, com a moça, com a virologista, isso, a doutora Emília, virologista lá de Oxford, e vocês eram a primeira mão dessa vacina que está estourando aí realmente, né? Então o Ricó, com essa história de Oxford, buscou muito. O que já se estuda, né, Ricó? Já está tendo essa questão que, assim, como muitas pessoas se contaminaram, claro que existe a questão do óbito, essa é a grande preocupação do coronavírus, porque todo vírus, toda doença, as pessoas se contaminam, você fica gripado, você pega uma infecção, mas você se trata. O duro é que o coronavírus a gente não consegue tratar. Então, é o que a gente fala daquela situação do efeito do rebanho, né? Então, muita gente já se contaminando, você vai tendo uma estabilização e uma imunização das pessoas. Com a vacina chegando, a gente já está tendo, já tem essa visão dessa diminuição. E você vê que todas as vezes que se fala em mas reinfectou, né? Eu infectei de novo. Agora no Brasil falaram que tem 2 possíveis casos.
isso não se confirma. Na verdade é que às vezes a pessoa não forma o anticorpo, mas forma os linfócitos. A gente tem uma série de fases de defesa até você realmente ter o anticorpo. E às vezes você pode não formar um anticorpo, mas seu corpo fez linfócitos, fez células que te protegeram. E esse anticorpo não aparece e a pessoa acha que contaminou de novo. Não, isso não vai acontecer. Então, a perspectiva do coronavírus está evoluindo muito bem. A gente está com números melhores e a perspectiva lá de Oxford, onde vocês deram em primeira mão essa questão da vacina que está sendo testada aqui, já lá com a Escola Paulista de Medicina, é real. E o segundo ponto, Rico, essa é a nossa busca incessante. Então, a busca, na verdade, seria essa pílula mágica, e na verdade é trabalhar, não é o estômago, a gente fala que a obesidade não está no estômago, está na cabeça das pessoas. O que a gente vai fazendo é inovando para não, o que a gente faz é não permitir que a pessoa engorde muito, tentar bloquear o processo da obesidade. Então, o que a gente tem de novo já, por exemplo, o balão intragástrico, que é extremamente consagrado, o Brasil é a referência, mais de 50 mil balões colocados, é o número 1 no mundo. A cirurgia bariátrica, o Brasil, 100 mil cirurgias por ano. Procedimentos de sutura endoscópicos, 3 mil procedimentos por ano. Isso tudo já vem ajudando a controlar e combater. Mas tem novidades. Por exemplo, está chegando no Brasil um balão intragástrico que é deglutível, por exemplo. Deglutível? Que a pessoa não precisa... Você come ela... Kátia, a pessoa... Exato, mais ou menos isso, Rico. A pessoa vai, você não precisa de endoscopia, o balão normal você precisa fazer uma endoscopia e colocar o balão. Esse não, é uma cápsula que a pessoa vai engolir e aí a gente enche dentro, infla lá dentro e depois não precisa tirar. Mas ele infla sozinho? Não, o médico que vai insuflar. Existe eu achei que ele que é com... Ia ser genial, né? Tipo aquele peixe lá, o... Não, o baiacu. O baiacu. Não. Lembra daqueles brinquedinhos que tinham? Você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, vai lembrar também. Que eram assim, tipo, tinham vários. Tinha cobrinha, tinha jacaré. Você punha na garrafa PET, depois de 2 horas ele inflava. Eu achei que fosse tipo isso. Então, não, é assim, Kátia. Ó, então, tem 2 tipos. Tem um balão que você engole, mas você precisa encher ele com líquido do lado de fora. E deixa ele lá, e esse balão você não precisa retirar. Não é que ele é biodegradável, mas ele vai esvaziar sozinho e você vai evacuar, vai eliminar o balão, sem precisar retirar. Agora, existe um outro balão, que é esse que o Ricó falou. Isso existe, viu, Ricó? Vocês falaram mesmo. Você engole ia começar a desenvolver essa técnica. E ele insufla lá. É como se fosse uma cápsulazinha mesmo. Então, já estão procurando o quê? Procedimentos menos invasivos e buscas. Agora, existe também medicações, que a gente saiu muito daquela área de medicações que eram inibidores da fome e que traziam uma série de problemas para coração, tanto que muitas medicações foram proibidas, e já está se procurando medicações de ação metabólica, né? Tipo liraglutida, semaglutida, que aí já também são medicações, mas... Infelizmente, Rico, eu ainda não tenho aqui no meu bolso para te trazer. Mas quando eu tiver, você vai ser o primeiro a saber. Beleza. Igual você arrebentou com a vacina de Oxford. Vai ser primeira mão. A gente quer saber mesmo. Vamos para mais uma pergunta que chegou para a gente, Danilo, pro Olha, WhatsApp? atender o pessoal também do chat, que participa do nosso YouTube, é a Graça Gardesani. O que ela diz? Eu já operei o estômago com uma úlcera no duodeno há 30 anos. Ela pode voltar, pois estou com muita dor. Pode voltar, doutor Greco? Pode? Pode. Hoje em dia não se opera muito mais úlcera, né? Porque as medicações e os tratamentos endoscópicos resolvem 99% dos casos. Mas quem teve úlcera é porque às vezes tem um excesso de acidez no estômago. Você operou, mas ficou um pedaço do seu estômago ainda lá. Então é importantíssimo procurar um médico, fazer uma endoscopia, porque essa dor pode ser uma úlcera que formou no pedacinho do estômago que ficou, tá? Então, operou, resolveu, mas como ainda tem estômago, pode ter úlcera. E tem que ficar atento mesmo, né, Greco? Porque você viu, a Graça disse que está sentindo dores. E às vezes as dores, elas acabam sendo um sinal de que a situação pode estar se complicando ainda mais. Porque quando sente dor, é sinal que essa úlcera já pode estar um pouco mais inflamada do que a gente poderia ter visto antes com um exame endoscópico, por exemplo, né? Por isso que é importante essa questão que a gente fala do preventivo. As pessoas não podem ter medo de ir ao médico para ver se tem alguma coisa, porque essa úlcera, às vezes você vai fazer o exame, pode ser algo pior. As pessoas às vezes, eu fui no banheiro hoje, doutor, eu evacuei sangue só uma vez. Não, se alguma coisa foge da normalidade, já precisa procurar o médico, porque senão pode ser coisa não muito boa. E aí, se você detecta isso precocemente,
vai lá e trata, né? Vai lá e resolve e você vai continuar tendo a sua vida de uma maneira tranquila. Agora, se deixar tomar o remedinho do amigo, achar que vai no médico só daqui 2 anos, aí, né, Kátia, encontra com uma série de situações que às vezes a gente não consegue atuar da melhor maneira que nós poderíamos. E você sabe que tinha muita gente aqui no nosso canal do YouTube, vou até pegar o nome da pessoa, o Luciano, diz que endoscopia tem um medo, Kátia e doutor. Tem gente que tem muito medo da endoscopia. Eu tenho medo. Ai, você já fez? Olha lá, mas eu não curto, não. Ai, eu não... curtir ninguém curte. Sabe o que eu não curto? É depois eu fico tão grogue que sabe Deus o que eu falo. Porque aí eu gosto de ter um filtro meu lúcido. Então eu penso, Senhor, depois quando eu volto, eu estou falando tanta bobagem que eu não sei quais delas que eu vou escolher na hora. Mas não dói nada, não dá incômodo nenhum. Por que tanta gente tem esse receio, doutor Greco? Então, porque antigamente a endoscopia era uma coisa que as pessoas morriam de medo, né? Porque não tinha sedação, as pessoas eram feitas meio que na raça, né? A pessoa, deita aí, imagina, a endoscopia é um tubo, né, de quase 1 metro que você coloca dentro da boca da pessoa para examinar lá o esôfago, o estômago e o intestino. Então, se criou, né, essa cultura muito do medo, realmente. Mas hoje não, né? Hoje a gente usa medicações que a pessoa tem um soninho tranquilo, né, fazendo num ambiente legalzinho. Hoje todos os serviços de endoscopia possuem isso. Rico, não precisa mais ter medo não, que é um sono gostoso. A pessoa nem lembra que fez. Não tem nem ideia. E ainda sai de lá e ainda come um sanduichinho saudável, come uma saladinha de fruta na saída. Não sai mais tão grog? Não precisa ter medo mais não. Eu saio grog de lá. Não, sai grogzinha de leve, né, por conta da sedação, mas já come uma saladinha de fruta. Tem pessoas que também é do organismo, né? Tem pessoas que às vezes um pouquinho, aí depois dorme o dia todo. Tem pessoas que saem, já querem até dirigir, que a gente tem que, você não pode dirigir, porque a qualquer momento você vai ter um problema. Tem que segurar. Mas é um exame gostoso, hoje no sentido gostoso, né? Ninguém acha bom em fazer exame, mas não sofre, né? Não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais aquela... fiquei vomitando, fiquei nauseado, não existe mais isso. Agora, Magali falou o seguinte, doutor, dá para fazer também a colonoscopia? Faz os 2 juntos também, para quem precisa, né? Isso, muito legal. Isso é muito legal, porque o que acontece? Dependendo também da idade da pessoa, às vezes, né? Então a gente tem, por exemplo, a partir dos 50 anos, todo mundo já deveria fazer uma endoscopia e uma colonoscopia, que é para rastrear câncer, rastrear lesões. Se tem história na família, então a gente antecipa isso até para 40 anos. Então, a endoscopia, a colonoscopia, a endoscopia é mais simples porque é só ficar em jejum, chega lá e faz. A colonoscopia precisa limpar o intestino para a gente poder enxergar. Então, toma um líquido que a gente chama de manitol, e esse manitol vai limpar todo o intestino. É a única diferença, mas inclusive dá para fazer os 2 juntos. Eu fiz, por sinal, hoje eu tenho que marcar de fazer de novo. Uns anos atrás, acho que deu uns 6 anos atrás, eu fiz endoscopia, eu tive um problema intestinal, e aí fiz a colonoscopia também. E eles retiraram pólipos. Diz que quem tem aquelas verruguinhas penduradas na pele pode ter pólipo também dentro do corpo. É verdade isso, doutor Greco? Exatamente. Os pólipos, Kátia, é como se fossem essas verruguinhas da pele, né? mas são verruguinhas lá no estômago ou no intestino. E o pólipo, ele pode, no futuro, né, depois a cada 5 anos, virar uma lesão. Então a gente fala que quem teve o pólipo precisa repetir o exame exatamente para prevenir. Você arrancou esse pólipo, você não vai correr risco nenhum. Pode ser que a vida inteira não vire nada, mas pode ser que vire uma lesão mais preocupante no futuro. E aí o bom, gente, é que durante a colonoscopia eles já retiram os pólipos que tiverem também, passam depois para análise, para ver. Então, medo de exame não dá pra gente ter. A gente tem que ter medo de não conseguir fazer os exames, porque aí esse negócio é pior. Doutor Greco vai continuar um pouquinho com a gente? Segura um pouquinho aí, Greco, que eu só vou agora. Tranquilo. Vai dar uma novidade. Uma novidade. A gente estava esperando esse momento. Desse nosso amigo também, Edu. Mas o Edu Guedes, amigo querido, finalmente segunda-feira, você na tela da Band com o The Chef.